Eu acho que o critério que a gente poderia usar ao fazer essa comparação, Daniela, é o terceiro conceito que você mesma introduziu na nossa conversa, ao definir, e eu uso a primeira definição do João no comecinho do programa, quando ele disse que o populismo não é tá grávida, né? Tá ou não tá. É uma questão de gradação. Não é uma coisa maniqueísta. Há o emprego de técnicas ou táticas populistas, há manifestações de populismo que é a via direta, há a pretensão de ele ser o representante da vontade popular, qualquer que seja, não importa se ele se diz de esquerda ou de direita, mas há, como a Daniela colocou, é um ponto importante, no conceitual, a questão das políticas macroeconômicas. Ali, os economistas não veem muita diferença, Daniela, entre os dois. E você? Pois então, na verdade, eu queria começar só salientando que se a gente for pensar no checkbox, né, de todos esses fatores que eu comentei, que são características do populismo, de fato, eu acho que tem muito pouca coisa que se pode atribuir ao Lula hoje na discussão toda retórica ou institucional e mais. Eu acho, voltando ao ponto da Isabela, eu gosto dessa coisa da imagem, né? Eu, quando aula de populismo, eu mostro, tem o discurso do Getúlio Vargas, quando voltou eleito num estádio e para a população, e ele fala, eu amo vocês, é uma relação completamente sem mediação, né? Do líder e seu povo. Tem discursos do Perón maravilhosos. O último discurso da Evita é uma beleza, porque realmente simboliza o que é aquele líder que acredita que é o grande reflexo do povo. Eu acho que, do ponto de vista, populismo macroeconômico é uma discussão difícil, abessa. E eu vou te dizer, William, eu estava em Oxford, no meu sabático anterior, com um grande economista brasileiro, que eu não preciso citar, conversando, e eu tinha uma aluna que queria criar um indicador de populismo macroeconômico. E não é uma coisa trivial, porque se você for pensar, eu acho que tem uma série pelo fato, aí eu vou trazer um pouquinho para a minha pesquisa, pelo fato de que a economia brasileira, como a latino-americana, é tão cíclica e tão dependente de fatores externos, tem uma série de políticas que são sustentáveis em determinado cenário externo, que não são sustentáveis em outro determinado cenário externo. Então, por exemplo, se você for olhar a política macroeconômica do Lula, sempre houve superávit primário, superávit operacional, acredito que tenha atingido em algum momento, as despesas foram crescendo junto com as receitas. O problema é que as nossas despesas crescem muitas vezes por conta de fatores externos que revertem muito rapidamente e a receita não consegue reverter. Então, eu acho assim, a definição do populismo macroeconômico é uma coisa bastante complicada de fazer dentro de uma margem do que pode ser, pode não ser. Tem extremos, obviamente, o que está se fazendo hoje, não há qualquer dúvida de que não é sustentável depois das eleições. Mas eu acho que no caso do Lula, é uma discussão trivial. Eu acho difícil comparar.